paz, amém? Vocês já compraram os presentes de Natal? Não? Estão atrasados? Vamos cair nessa terceira aqui. O que vocês mais gostam do Natal aí? Me conta aí, por favor. Arroz com passas. Vocês gostam de arroz com Panetone. panetone? Espero o ano inteiro para comer o panetone. O que vocês gostam do Natal aí? Presente, boa. Tem que representar. Primeiro Natal, expectativa alta. Presente bom, né? O que mais? Bolo de nozes, olha que delícia. Tem uma sobremesa na minha família, lá na minha família, não, eu sou agregado. Sorvetão, só tem no Natal. O ano inteiro a gente espera para comer sorvetão. Natal é novo. Mas a cantata é domingo que vem, tá bom? 19 horas você é convidado a participar. A pastora Elisa acabou de mandar no grupo, mas eu quero te contar uma história que você já conhece. Mas se eu te perguntar agora o que significa Natal, o que você vai me dizer? O que significa Natal para você? Fora panetone, presente e bolo de nozes. Oi? Nascimento de Jesus, isso trouxe o que para nós? Oi? Esperança, salvação, o que mais? Comunhão, vida, o que mais? Quando Jesus nasceu, há muitos anos atrás, para quem gosta de história, mais ou menos 6 antes de Cristo, era uma época muito ruim para se viver na região da Judéia. Existia um governante lá chamado Herodes, que era tido como grande. Ele havia tomado literalmente o trono de Israel por meio de muito sangue. Só que ele tinha o apoio de Roma. Então, uma vez que esse homem estava no poder, ele protegeu um título roubado que ele se deu de ser o rei dos judeus. E ele fez isso com tamanha intensidade que ele até matou seus próprios filhos, quando os seus filhos se tornaram uma ameaça política bem significativa. Ele resolveu acabar com os filhos. E Herodes tentou fingir ser um bom judeu. Ele construiu um templo lindo para o Deus de Israel. E por conta disso ele cobrava dos judeus, por meio do templo, impostos, dizendo que estava cumprindo uma lei do Antigo Testamento. Nesse tempo houve avanços econômicos, houve avanços políticos historicamente sem precedentes para aqueles que eram ricos naquela época, e uma opressão horrível para o restante das pessoas. Por volta, eu falei para vocês que era 6 antes de Cristo, um pouquinho mais perto aqui, por volta do primeiro ano antes de Cristo, a coisa mudou um pouco, como se uma nuvem escura tivesse colocado sobre Israel. E não havia, na verdade, nenhum raio de esperança para o povo. Então, em algum lugar no interior da Judéia, uma mulher chamada Isabel engravidou do seu primeiro filho. Isso não despertaria a atenção de ninguém, fato, uma mulher que engravidou. Qual a relevância disso? Se não fosse o fato, irmãos, daquela mulher já ter passado da idade de gerar filhos, Isabel e Zacarias, seu marido, tinham orado durante todos os anos do nascimento, pedindo a Deus por um filho, mas Isabel não conseguia dar um filho para Zacarias, não conseguia. E aí, por conta disso, os vizinhos, a região, as pessoas chamavam ela de estéril. E naquela época, a mulher que não conseguia dar filhos e que era considerada estéril, era frequentemente atribuído, era dito que era um julgamento de Deus pelo pecado. Então a mulher não conseguia ter filhos, ela era estéril, as pessoas olhavam e falavam: ó, pecado, tem pecado ali, por isso que ela não consegue ter um filho. E o casal já não tinha mais esperança de ter filhos, eram avançados em idade. Então um anjo apareceu a Zacarias
e disse que Isabel teria um filho, que o filho se chamaria João, e esse filho teria um propósito muito especial. João seria o precursor do Messias. A idade avançada de Isabel e essa questão da esterilidade era uma situação de totalmente falta de esperança, era um símbolo duplo de desesperança. Idade avançada e alguém que tentou a vida inteira e não tinha conseguido. E foi dessa maneira que Deus resolveu anunciar ao mundo que para Ele nada é impossível. E continua sendo assim nos dias de hoje, irmãos. Para Deus nada é impossível. É como se houvesse um recado dizendo: o que eu fiz por meio de Isabel, o que eu farei por toda a humanidade, por nós. O ventre estéril de Israel gerará um filho. E essa é uma história. Em paralelo, existe uma outra história de um casal chamado Maria e José, numa outra pequena vila campestre ao norte de Jerusalém, chamada Nazaré, localizada numa pequena depressão no alto das montanhas, de frente a um grande vale chamado Vale de Jezreel. Era um lugar perfeito para que soldados romanos mantessem a vigilância sobre a região. Então Nazaré era um lugar onde você constantemente via soldados ali. Eles estavam ali porque, por ser alto, um lugar de depressão, um lugar alto de montanhas, era um lugar muito importante para que houvesse pessoas ali avaliando, cuidando, monitorando a situação. E aí, irmãos, o que os estudiosos falam é que uma cidade onde tem, e não tinha guerra, uma cidade onde tem um grupo de soldados, uma pequena cidade, sem fazer nada, sem guerra, sem lutar nada, era um lugar de muita confusão. Por causa disso, Nazaré tinha uma fama de imoralidade. Nazaré era uma cidade imoral. Tanto que em João, capítulo 1, versículo 46, está escrito aí na sua Bíblia, João 1,46 diz assim: Nazaré, uma pergunta, pode vir alguma coisa boa de lá? Pode vir alguma coisa boa dessa cidade? Com uma fama, onde tem soldados fazendo baderna lá, uma série de coisas. E no meio desta vila, com uma reputação de moralidade, surge o Messias. Em Mateus capítulo 1, versículo 18, o texto diz o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O texto fala que ela estava prometida em casamento a José. Os judeus daquela época, irmãos, viam o casamento como uma união de famílias, sabe? O casamento era uma oportunidade para unir famílias. Eu brinco hoje com meu filho, o Caio. A gente tem a oportunidade de estar numa escola que tem pessoas bem abastadas, né? Eu falo para ele: cara, olha lá, menino, investe lá, vai salvar a família. Então, tira a família aí, né? Já que a Mega Sena não sai, casa com alguém abastado aí. E naquela época isso era uma realidade. As pessoas faziam, os interesses eram políticos, eram comerciais, eram econômicos. As famílias se juntavam. Desculpa, não tem opção. A Nicole não tinha opção de escolher o Léo, nem o Léo, a Nicole. Era combinado. Nem sabiam quem era. E depois que estava tudo combinado, tudo contrato assinado, os casamentos eram arranjados, isso era uma lei. Isso podia acontecer, sabe que idade, irmãos? A partir de 12 anos para as meninas e 13 para os meninos, já poderia haver um contrato assinado para que juntasse. E ali existia uma pequena cerimônia, o casal fazia votos, muitas vezes nunca tem se visto. E depois da cerimônia, eles entravam num período que era chamado de desposório, ou noivado. Eles já tinham um contrato assinado, eles entram então no período de noivado. E esse período não poderia ser menor de um mês, e normalmente durava um ano. E eles, nesse período, continuavam cada um morando nas suas casas, não tinham nenhum tipo de relação, principalmente sexual.
E esse intervalo servia para primeiro, para que o noivo preparasse uma casa, e normalmente ele preparava uma casa, era um puxadinho na casa dos pais, imagina, puxadinho para o Lucas e para o Luiz, puxadinho para o Nicole, todo mundo lá comendo a panela de pau. Dava a noiva, a segunda coisa é que esse período dava a noiva para preparar, completar vários rituais de purificação e demonstrar para a sociedade que ela era sexualmente pura. E terceiro, dava tempo de se conhecerem e tentar achar alguma coisa em comum que eles tinham, sobre a supervisão das famílias. Sempre tinha alguém de olho, não podiam ficar sozinhos. Embora eles vivessem separados, eles já eram casados, fato, beleza? Já eram casados. Terminaram o relacionamento nesse momento do noivado, era um decreto oficial de divórcio. E se um dos dois se envolvesse sexualmente com uma outra pessoa, com uma terceira pessoa, era considerado adultério. E adultério naquela época era pena de morte por apedrejamento. Vocês conhecem? Adulterou, vamos apedrejar, porque a lei ensina assim. E nesse período de noivado, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Lucas capítulo versículo 26 e 27 diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Quando se referem a Maria, tanto Lucas como Mateus aqui nos evangelhos, irmãos, eles empregam um termo grego chamado paternos, que significa virgem. Então não existia nenhuma dúvida, eles escrevem isso para deixar claro que ela era uma moça virgem. Ser alguma coisa diferente disso naquela época, antes do casamento, era impensável, não existia essa possibilidade, não existia relacionamento antes do casamento. Então, lá em Lucas 1:28, um anjo se aproxima de Maria e fala: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Isso deixou Maria muito confusa. Uma moça do interior de Nazaré, agraciada por Deus, por quê? Mas o anjo, na continuidade de Lucas 1:30, diz o seguinte: não tenha medo, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Irmãos, todos os judeus, como eu disse, existia nesse momento uma nuvem negra sobre Israel. Eles esperavam por um livramento, eles esperavam por algo. Durante milhares de séculos, mulheres sabiam dessa promessa e haviam esperado de alguma maneira para que pudessem dar a luz ao Salvador de Israel. A honra que estava sendo dada para Maria era uma coisa, como o anjo disse, agraciada, mas para todo benefício só existe uma grande responsabilidade. E aquela situação demandaria, aquele privilégio exigiria um grande sacrifício de Maria. E ela pergunta no versículo 34 de Lucas 1: ei, como isso vai acontecer se eu sou virgem? Como é que eu vou dar a luz de alguém, de um bebê, se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E o anjo falou: também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. E mais uma vez o versículo 37 de Lucas 1 diz: pois nada é impossível para Deus. Irmãos, que exigência para uma adolescente, que era o que a Maria era. Contudo, a gente pode entender aí no versículo 38 a resposta dessa menina, que responde: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra.
E a palavra servo, irmãos, aqui é alguém que se vende, que se entrega voluntariamente à escravidão. Alguém que fala, não, eu quero servir. Quando ela diz, eu sou servo, eu estou aqui. Não forçada, mas eu estou à disposição, faz comigo aquilo que tu queres. E nós não temos dúvida que Deus escolhe Maria por conta dessa visão, dessa mentalidade, da sua submissão completa à vontade de Deus. E o que acontece aqui, irmãos, talvez você conheça essa história, talvez alguns detalhes você não conheça, mas o que acontece é que ela se prepara, ela vai depressa para uma cidade na região montanhosa da Judéia, que diz no versículo 39 de Lucas 1. O que acontece aqui, irmãos, é que deve ter sido uma bagunça na mente de uma menina, deve ter sido uma bagunça na mente de José, o noivo. Porque o que acontece com José é que só mais tarde, a gente vai ver aqui, ele recebe a visita de um anjo para falar, cara, aceita, ou essa é a verdade sobre a situação. E aquela moça, aquela adolescente levava dentro de si a grande revelação, a coisa mais maravilhosa da história da humanidade, o Cristo, aquele que trouxe para nós comunhão, aquele que trouxe para nós salvação. Mas isso gerou para aquele casal muita dor, muita confusão. De repente Maria vai embora. Uma viagem apressada, irmãos, ela sai apressada. 3 meses se passam até que José recebe notícias que Maria havia retornado. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail para mandar, não tinha nada. Ele não sabe o que aconteceu. Ela foi, voltou, e quando ele se encontra com ela, irmãos, 3 meses de gestação. Normalmente tem uma barriga, né? Ele olha a Maria e fala, Maria está grávida, o que é isso, Maria? Comeu muito lá na casa dos parentes? E ela fala, não, estou grávida. E aquele homem ouve aquilo e fala, cara, esse filho não é meu. Vou fazer um teste de DNA aí. E de acordo com a lei, José fala, não, o filho não é meu, eu não tive nenhuma relação com ela, é adultério, eu vou exigir apedrejamento público, é o que a lei manda. É o único jeito de salvar a minha honra. José poderia ter pensado dessa maneira. E limpar o meu nome diante da comunidade. Vou expor Maria, vou dizer que ela me traiu, adultério, e que a lei cuide dela. Mas esse cara, como diz em Mateus 1,19, era um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, José pensou em anular o casamento secretamente, sem causar muito estardalhaço. E ele tinha todas as razões, irmãos, para acreditar que aquela mulher tinha sido infiel. Ainda assim ele tentou e pensou em tratá-la com misericórdia. Um divórcio secreto, José seguiria a vida dele, Maria ficaria com a sua família, com o bebê. Talvez fosse a decisão mais sábia e lógica a ser feita naquele momento. Até que José então tem o seu próprio encontro sobrenatural. Mateus capítulo 1, versículo 20 e 23, o seguinte: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e se chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. José percebe então a importância. Primeiro o anjo revela que a criança fora concebida pelo Espírito Santo, então não tem mais adultério, não tem mais traição, nada. Literalmente o bebê é filho de Deus. Segundo, o anjo anuncia que ele era o Messias, o que todo o povo esperava. Era uma notícia de tirar o fôlego, era uma notícia de arrepiar. Então aquilo traz um pouco de paz, talvez, para José, para que pudesse seguir os planos do casamento.
Porém, essa grande bênção, irmãos, traz complicações. Tornar-se o marido dela nessa situação é algo muito além do que alguns homens podiam suportar. Porque a comitiva de casamento estaria carregando para a casa deles uma noiva grávida. E por mais que eles falassem essa história, muitas pessoas não acreditariam. E conforme a lei, José só poderia divorciar-se de Maria se o filho não fosse deles. E levá-la para casa significa que ele estava admitindo que a criança era sua. E José se sujeita voluntariamente a qualquer mal entendido com a comunidade, que a comunidade pudesse ter em relação à gravidez de Maria. José se casa com ela, leva Maria para casa, vive com ela vários meses, de forma amorosa. José compreende os riscos, calcula o custo, deixa de lado seus próprios direitos, sua própria honra, e voluntariamente aceita aquela situação como sendo sua. E a primeira coisa que, lendo essa história, a primeira coisa que me trouxe sobre Natal, olhando sobre como esse homem voluntariamente colocou de lado seus próprios desejos para poder compartilhar do fardo que aquela mulher escolhida por Deus carregava, compartilhar e sofrer as mesmas injustiças que ela, as injustiças dela seria dele também. Qualquer mal entendido com Maria seria um mal entendido com ele também. Ele era o marido. E a palavra que vem para mim é graça altruísta. E assim como José teve essa graça, teve essa disposição de aceitar toda essa situação por amor a Maria, talvez por amor ao propósito de Deus, por entendimento ao propósito de Deus, mas ele poderia ter ido, ele poderia ter abandonado, ele poderia ter sido honrado perante a sociedade, mas não, ele aceita todas as coisas, todos os riscos por conta de graça, da graça que ele demonstrou para aquela mulher, para sua esposa. E da mesma maneira, irmãos, Jesus, de maneira altruísta, voluntariamente, colocou de lado todos os direitos que ele tinha e veio até aqui para nos resgatar. Porque Filipenses 2, 5, 8 diz que ele, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. A palavra usada aqui, irmãos, em Filipenses é a mesma palavra usada lá com Maria, quando ela se submete à vontade, diz: eu sou tua serva, faz o que tem que ser feito, em Lucas 1,38. Talvez, irmãos, por motivos que a gente nunca vai entender, o Criador Todo-Poderoso me ama tanto você, que traça um plano para nos salvar de toda essa confusão. Só que esse plano exigia que o Criador se tornasse humano, e como humano sofrer aflições, suportar enxaquecas, desapontamentos, lutas, tentações, sofrer as mesmas injustiças que eu e você sofremos, se submetendo a todas as tentações que eu e você estamos sujeitos. E a grande mensagem para nós, irmãos, do Natal, de bolo de nozes, de presentes e tudo mais, é nós lembrarmos dessa graça negável, altruísta, que independente de quem somos, temos um Deus que voluntariamente, Ele não foi obrigado, voluntariamente se tornou um de nós, e Ele fez isso para compartilhar o nosso fardo.
E ele fez isso para que houvesse uma solução permanente para toda a confusão desse universo. Essa solução é a salvação para mim e para você. Deixa eu estender essa história por mais um pouquinho. Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7, diz que chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e colocou uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que acontece? Os romanos naquela época só se importavam com duas coisas. O governo de Roma só se importava com duas coisas: que o povo fosse submisso e com o fluxo de impostos, o fluxo de dinheiro, de riqueza entrando nos cofres. Então um imperador chamado César Augusto declarou o objetivo de ganhar mais dinheiro, que precisava fazer um recenseamento, cadastro. Então Lucas 2:1 diz assim: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. As famílias precisavam retornar à cidade de algum ancestral, se elas não tivessem nas suas cidades natais, para prestar contas da sua vida a um cara chamado censor, a uma função para registrar o que o cidadão tinha, para que ele pudesse taxar, para recolher impostos. Era fácil, volta, fala: ó, eu sou o Leandro, eu tenho 2 filhos, tenho um apartamento, uma casa, um carro, uma moto e tudo mais. E o censor então fala: opa, tá bom, você tem tudo isso, estou vendo aqui que você não paga imposto, você tem que pagar mais uns 30% aí de imposto. Esse foi o objetivo. José e Maria, que estavam nesse período de noivado, eles foram compelidos, irmãos, a viajar 140 quilômetros na direção de Belém. Olha que loucura, uma grávida viajando 140 quilômetros, não tinha avião, né, nem carro, e foi o que aconteceu. Belém, a cidade que eles voltaram, era uma cidade agrícola, uma comunidade agrícola. Por ser a cidade de Davi, muita gente voltou para Belém, porque entendia que podia encontrar uma raiz legítima, até o rei Davi indo para Belém. Então milhares de pessoas escolheram Belém. Belém estava craudiada, estava lotada, estava demais. E as regras de hospitalidade naquela época, irmãos, exigiam o seguinte: todos os habitantes locais abriam suas casas para receber as pessoas, os visitantes. Casas abertas, receba os visitantes. Só que não cabia, a quantidade de pessoas que estavam em Belém não cabia na casa dos moradores. Então eles tinham que buscar um lugar para ficar, uma hospedaria. Não tinha hotel 5 estrelas, as hospedarias, irmãos, eram ambientes miseráveis, mas era uma alternativa melhor que dormir na praça. Essa é a situação. A hospedaria era mais semelhante a um motel de beira de estrada aí do que qualquer outra coisa. E um homem nunca levaria sua esposa grávida para um lugar desse. Mas eles procuraram, todas as hospedarias estavam lotadas, casas lotadas, hospedarias lotadas. E como você conhece a história, então eles foram ficar num estábulo, num estabelecimento de animais. Por que isso? Para que uma promessa, uma das muitas promessas, fosse cumprida. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto de Miqueias 5, 2 e 4. Diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que dê a luz aqui está em trabalho de parto. Então o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas, e ele estabelecerá e o pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Por que Maria foi para lá, irmãos? Para Belém, 140 quilômetros. Ela ficou pertinho em Nazaré.
Porque Miqueias, a profecia diz que o Messias viria de Belém, e foi lá que Jesus nasceu. Quando César Augusto manda todo mundo fazer um recenseamento, ele acha que ele está arrecadando mais, mas na verdade ele está realizando uma tarefa para Deus, fazendo com que José e Maria fossem para Belém. Além disso, irmãos, vocês conhecem Daniel? Lá em 586 a.C., Daniel era o sábio preferido de um rei chamado Nabucodonosor. E Daniel era um cara muito inteligente, muito inteligente. E ele escreveu em uma das suas lampejos de inteligência que o Império Persa conquistaria a Babilônia e que o novo rei daria à nação de Israel permissão para reconstruir os muros de Jerusalém que foram destruídos. Vocês conhecem a história de Neemias? Vocês estão bem de história? E ele fala o seguinte: depois da reconstrução dos muros, 69 períodos de 7 anos, quem faz essa conta aí? 69 vezes 7, quem foi no Enem aí? 69 períodos de 7 anos, o Messias surgiria. Isso está em Daniel 9, 24 a 25, não estou mentindo. Então em 5 de março de 444 a.C., se alguém fez a conta, me fala aí. Xerxes, não? Quem fez a conta? Quê? 400 e? Não sei, eu não estou fazendo, não posso, se eu fizer a conta eu me perco aqui. 483 anos. Mas tu usou a calculadora? Faz 35 anos que eu saí da escola. 35 anos que tu usa a calculadora. Xerxes permite que Neemias possa reconstruir os muros. Neemias, capítulo 2, 1 a 8. Aí, irmãos, 483 anos lunares judaicos depois desse evento. Qualquer estudante sério sabia que o Messias ia nascer naquele ano. Por isso que os magos, você sabe da história dos magos? Quem já foi rei mago aqui? Tinham magos vindo do Oriente. O que esses caras estavam procurando? Esses doidos, esses malucos estavam procurando, não foi por acaso. Eles sabiam que aquele era o ano que o Messias surgiria, porque eles tinham feito esse cálculo maluco com base no que escreveu Daniel. Calcularam que depois, não sei quantos anos, 69 vezes 7, 483 anos lunares, era o ano do Messias. Esses magos estavam procurando, falaram, vai nascer o Messias aqui. É esse ano, nós precisamos procurar. E esses caras acharam que o Messias nasceria onde? Na capital. Vamos para Jerusalém. Eles foram para Jerusalém. E eles chegaram em Jerusalém e começaram a perguntar: onde está o rei de judeus? Além disso, tem mais um detalhe: que Daniel deixou profecia, o estudo, dizia que uma estrela no Oriente apareceria depois de 483 anos lunares. Então os caras tinham certeza que o Messias ia chegar. E o Messias está em Jerusalém, enquanto Maria estava dando a luz longe, em Belém. E eles começaram então a procurar. Começam a procurar. E aí, sem dúvida para eles, o Messias estaria no Palácio Real, nunca num estábulo. Jesus nasceu e foi colocado num lugar onde os animais eram alimentados. Colocou uma manjedoura, que era uma pedra, escavada à mão, para que os animais pudessem se alimentar. Lembre, pedras. Tinha muitas pedras lá, irmãos. Não tinha madeira. Madeira é um negócio bem difícil. Muita pedra. Na periferia de Belém, onde eles estavam. Sem conhecimento de ninguém, de ricos, de elite. Por conta disso, a chegada daquele menino foi teoricamente ignorada. Nós falamos de uma promessa de que ele viria de Belém, em Miqueias. Nós falamos agora do tempo certo, por isso que os magos estavam ali
era o tempo, Jesus é o Messias. Existem pessoas que duvidam ainda. Jesus é o Messias, as profecias apontam para isso. E mais uma última promessa, irmãos. 8 dias depois do nascimento de Jesus, José e Maria levam o menino para fazer um ritual. Eles fizeram uma jornada até Jerusalém. Eu disse que era longe, mas não é. 8 quilômetros de Belém para Jerusalém. Enquanto passavam pelo pátio das mulheres ali com o nenê, existia um cara chamado Simeão. Esse cara, eles andavam aos arredores do templo, já havia algum tempo, procurando casais com crianças recém-nascidas nos braços, porque aquele cara era um estudioso, ele sabia que o Messias estava chegando conforme as profecias, e ele tinha uma promessa de Deus que ele não morreria, ele não deixaria o mundo até que os olhos deles vissem o Messias. Com essa promessa, então, Simeão tinha uma capacidade, irmãos. Ele sabia que quando ele visse o Messias, ele reconheceria o Messias. Lucas 2, 28 e 32, Simeão toma nos braços Jesus, louva a Deus e diz: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vida de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. E ele continua e diz para Maria e José, ele fala: este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos de Israel, e ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. A afirmação de Simeão, irmãos, se provaria verdadeira muito antes do que se pudesse imaginar, com tudo que Jesus causou naquela época. Os magos estavam por ali, Simeão confirma, e aí quando Herodes ouve os magos, e ele, vocês lembram no começo da história, ele se dizia o rei dos judeus, e os magos falam: não, nós fizemos um cálculo aqui, está nascendo o rei dos judeus. Então Herodes fala: não, para os magos, eu quero adorá-lo também, faz um favor para mim, achem esse menino e me avisem, porque eu também quero adorá-lo. E os magos então começaram uma procura, e encontraram Jesus, levaram presentes para Jesus, e alertaram sobre isso, e com o objetivo, quando Herodes sabe que os magos fogem, enganam ele em tese, os magos não voltam, Herodes tem uma brilhante ideia: como é que eu vou matar esse, como é que eu vou acabar com esse menino? E ele então, cara bom, pouco ruim, manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, matem todos os recém-nascidos, para não correr o risco de existir um outro rei dos judeus. Por conta disso, José e Maria fogem para o Egito, permanecem ali até que Herodes tivesse morrido. Todos esses eventos, irmãos, tinham um propósito, um plano soberano de Deus. Mateus 2,15 diz o seguinte: e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamarei o meu filho. Como que para refazer o caminho do êxodo, irmão, Jesus saiu do Egito para a terra que Deus havia prometido a Israel. Promessas cumpridas, graça altruísta sendo derramada para nós. Isso é o significado do Natal. Mas a ideia de um Deus homem caminhando aqui há 2000 e poucos anos desafia muitos conceitos para nós. A gente ainda acha que o Papai Noel é o mais importante. Qual é o propósito de Cristo? Vocês falaram algumas coisas. Qual é o propósito de Cristo? E qual é ainda o propósito de Deus? É que haja a reconciliação de 2 mundos separados, por maneiras de pensar distintas, o reino de Deus e o reino da humanidade. No momento da queda, lá atrás, houve o início de uma crescente corrupção no mundo, transformando o bom que foi criado por Deus
ameaçadora perversão. Deus não se torna humano simplesmente para adicionar seu bem, a fim de compensar nosso mal. Não, o nascimento de Jesus foi uma invasão, uma benéfica tomada de posse, por meio do qual tudo e todos no mundo devem ser transformados. Eu e você devemos ser transformados, e nós precisamos lembrar frequentemente disso. Lembrar frequentemente do que Jesus disse, do que Jesus fez, do que Jesus ensinou, porque tudo isso tinha a intenção, irmãos, de criar um mundo muito diferente daquele que nós estamos hoje. A verdade é que Jesus trouxe para nós, tem o propósito de criar um eu diferente, tem o propósito de criar um você muito diferente. Para quê? Para cumprir o nosso chamado. Assim como Jesus é o cumprimento de várias promessas que nós lemos aqui, eu poderia ler milhares para você, são muitas promessas que apontam com assertividade para o nascimento de Cristo. Assim também como Jesus cumpriu o propósito, eu e você somos chamados para cumprir o nosso propósito aqui, irmãos. Mas, infelizmente, o pecado, o egoísmo transformam o cumprimento do propósito de Deus muitas vezes numa coisa impossível. O pecado cria uma barreira entre o projeto divino para nós e o caminho que nós muitas vezes seguimos. Quando acontece isso, irmãos, a vida perde a razão de ser, a existência se torna sem sal, sem sentido. Até mesmo o prazer e o sucesso muitas vezes não trazem a satisfação que a gente achou que traria. Só que somente Deus pode eliminar o problema do pecado nas nossas vidas, porque onde nós caímos, Jesus foi bem sucedido. Ele é o único que conseguiu se manter firme ao seu propósito desde o começo. Só Ele foi capaz de obedecer de maneira contínua e agradar a Deus completamente. Podemos encontrar e cumprir nosso propósito, irmãos, a responder um convite simples de Jesus Cristo, quando Ele nos convida a segui-lo. Jesus é a porta para realizar esse propósito, irmãos. Com Cristo nós podemos fazer tudo. Sem Cristo, tudo que nós fizermos é nada. E em meio a todos os presentes, bolo de nozes, arroz com passa, árvores de Natal, peru, bom velhinho, presentes mimos, toda a loucura e alegria que nos cerca nessa época, o meu desafio pessoal, e o que eu repasso para você, o desafio que eu te faço, é que não só no dia 24, no dia 25, mas hoje, a cada dia, nós possamos refletir o tamanho do milagre que Deus fez por nós. Lembre de tudo isso que eu contei nesses 40 minutos que eu estou falando sem parar aqui. Uma virgem que engravida, o Criador do universo usando fraldas. Tudo isso, irmãos, por amor. Um amor que a gente não consegue calcular. Se a tua calculadora, Rogério, puder fazer essa conta, me fala. Mas eu não consigo calcular esse amor. Um amor incondicional, Ele me ama independente do que sou. Um amor que eu não consigo explicar. E o Natal, irmãos, precisa ser uma celebração desse amor, celebração dessa graça altruísta de Deus por nós. Assim como José despejou graça a Maria, assim como Deus despeja graça por nós. Graça despejada para que eu e você possamos viver um eu diferente. Uma nova maneira de pensar. Não chafurdados no pecado, não vivendo no lamaçal, mas vivendo na luz, para que o nome de Cristo seja glorificado. Que possamos, irmãos, hoje
amanhã, dia 24, 25, daqui a um mês, daqui a 6 meses, celebrar esse amor. Que possamos lembrar dessa graça incondicional, de todos os milagres que aconteceram para que Jesus viesse para nos salvar, para nos livrar, muitas vezes de nós mesmos, para que nós possamos viver um eu diferente, para que tenhamos uma nova vida, uma nova maneira de pensar. Que a correria desse momento, irmãos, desses próximos dias, não faça você esquecer de comemorar o real significado do Natal, o nascimento do Filho de Deus, para nos salvar. Graça despejada em nós, para que possamos ter uma nova maneira de viver. Vamos orar? Feche os olhos.